nossas Bíblias em Filipenses. Eu estou lendo Filipenses de novo. E eu não consegui sair dessa primeira parte do capítulo 1. E desejo do meu coração é que eu tivesse a mesma leitura de Paulo para com esta igreja, assim como ele teve com a igreja de Filipos. E eu gostaria de conversar com os irmãos. Na verdade, eu não sei de fato se teremos sequência, porque eu não coordeno muito essa questão de mensagem. Às vezes, no momento, Deus coloca no meu coração que vai ser uma série de mensagens, e depois, na semana, Ele muda o meu coração, e eu fico profundamente decepcionado, mas é Ele que faz isso, Ele já faz há muito tempo. E claro que Ele não pensa só nos irmãos, Ele pensa também no pregador, naquele que é o mensageiro. E Deus é muito bom, irmãos, para conosco, e Ele fala aos nossos corações de uma maneira muito especial. Eu quero dizer para os irmãos que Ele precisa falar comigo primeiro, para depois falar com os irmãos. Porque não tem graça falar de uma coisa que Deus não está falando comigo. Então, às vezes, eu gostaria muito de fazer aqui em Filipenses pelo menos as 5 mensagens seguidas. Mas eu não sei se isso vai ser verdade. Eu estou tentando achar a outra igreja de Apocalipse para fazer a mesma coisa. E eu só faço um rascunho, mas a coisa não caminha. A minha mente, o meu coração não flui em cima daquilo. E quando não flui, eu paro porque eu entendo que Deus quer fazer outra coisa. É complicado isso. Só os pregadores, pessoas que servem como boca de Deus, é que sabem que é assim que funciona. É meio conflitante durante a semana, até que o texto seja definido. E aí quando o texto é definido, pronto, aí eu já sei que está lá, e Ele vai trabalhar isso. E Deus fez isso comigo essa semana, e não começou em Filipenses. Filipenses é um livro que eu tirei para ler. É uma leitura estudada para a minha própria vida, mas eu não consegui pensar no texto para conversar com os irmãos do que esse texto aqui. Procurei, viu, irmãos? Deus é testemunha de que eu não queria falar aqui nesse texto, porque tem sido algo que Deus tem falado a mim particularmente. Do verso 1 até o verso 11, vamos ficar em pé mais uma vez e fazermos essa leitura alternadamente. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo.
E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar, queridos. Pai amado, a tua palavra se encontra aberta diante de nós. Semelhantemente, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, abertos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que esta igreja, tua igreja, parte, uma célula da tua igreja, trouxe ao apóstolo Paulo alegrias profundas. E nós queremos, ó Deus, sermos esta igreja. Igreja Presbiteriana de Araraquara quer trazer na sua alma, enquanto igreja, algumas dessas características. Eu, Senhor, como pastor, gostaria de levar no meu coração estas alegrias, estas marcas da bênção de ter pastoreado esta igreja. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações. Dê-nos, ó Deus, o sentido real de que passava no coração do apóstolo Paulo. E da vida que esta igreja em Filipos desenvolvia. Deus, como, enquanto pastor, eu gostaria que assim fosse. Porque se assim for, nós vamos fazer uma diferença muito grande nesta cidade. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fale conosco, porque nós estamos esperando isto. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, queridos. Como eu disse, irmãos, essa mensagem de Filipos, na verdade, ela foi o start para essa mensagem. Foi quando eu estava preparando-me para o estudo de Davi. E eu tenho dado muito, mas muito mesmo, graças ao Senhor pela bênção de poder expor a vida de Davi. Eu tenho aprendido muito com esse servo do Senhor. E essa semana eu li de novo o Salmo 51. Esse salmo, eu tenho assim um carinho muito especial por ele. Aliás, quase todos os salmos penitenciais, eu me reporto a eles sempre. E como esse Salmo 51, para mim é o hino da alma de Davi. Ele aqui, ele se abre todo para o Senhor, sem nenhuma reserva. E eu acompanhando aqui, eu queria ver nesse Salmo o que é que Davi perdeu. O que que Davi perdeu com o seu pecado? Eu estava atrás desta perda. E eu fui olhando aqui, você pode fazer isso em casa, é um exercício gostoso. Agora não faça de uma leitura só,
porque você vai perder alguns detalhes. Isso aqui precisa ser mastigado a semana toda. Faça um exercício a semana toda. O que foi que Davi perdeu? Faça uma anotaçãozinha, como eu fiz. Põe lá, perdeu isso. Vai colocando que Deus trabalhar no seu coração. A consciência de pecado na vida de Davi. Mas há uma coisa aqui, irmãos, que eu fiquei profundamente impactado e li várias vezes. E às vezes nós não percebemos isto. No verso 8 do capítulo do hino 51, Davi fala o seguinte, no verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Essa primeira realidade que eu percebo é que Davi não conseguia ouvir. Imagine vocês, eu não sou músico, eu não tenho esse dom especial para a música, mas imagine vocês, a Valéria do irmão Benedito, ouvir músicas, hinos, e ela não conseguir se jubilar e se alegrar, como que se ela não ouvisse isso. Claro, respeitando as devidas proporções, o hinólogo, o cantor Davi, perdeu a capacidade de se alegrar, de se jubilar, ao ouvir as suas próprias canções em adoração ao Senhor. E ele disse assim: me faz ouvir, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem, para que a minha estrutura se exulte. Aí eu fiquei pensando, Deus, o que nos falta às vezes? Nunca houve tantas músicas gospel, tantas bandas gospel, tanta coisa. Mas às vezes, irmãos, essa alegria, essa coisa de se jubilar, de fechar os olhos e teleportar para os céus, entendendo que aquele momento é um momento de extrema adoração da minha alma com o seu Criador. É disto que Davi estava sentindo falta. E aí a minha pergunta ao Salmo 51. O que é que nós, como um grupo de pessoas remidas no sangue do Cordeiro, com a teologia fantástica, como eu disse hoje de manhã, que uma vez salvos para sempre, que nós não podemos perder a salvação. Não importa o que eu tenha feito, Deus me salvou. Não importa o que eu faço, Deus continua me salvando. Porque Ele selou-me com o seu Espírito Santo. Então o que está nos faltando, irmãos? É o que faltava em Davi. Claro que Davi está aqui numa confissão aberta, num coração dilatado em direção ao seu Deus, assumindo toda a culpa do seu pecado. Ele não envolve Batseba, ele se apresenta diante de Deus e diz assim: eu sou o culpado, eu pequei contra ti. Mas ele diz assim: eu não consigo viver sem a alegria da tua salvação. Restitui-me
a alegria da tua salvação. Irmãos, às vezes eu penso que eu e vocês deveríamos ser o povo mais alegre desse planeta. Mas às vezes não é isso que eu constato no dia a dia da vida da igreja. Às vezes a nossa alegria ela é disfarçada de momentos alegres e não de uma alegria interna que brote de uma realidade muito maior. Claro que envolvendo todos os compartimentos da nossa caminhada. Mas nós somos felizes em determinados momentos. Se olharmos para nós cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e aqui eu estou falando de todos os cristãos, às vezes nós parecemos muito mais tristes do que tristes estão as pessoas sem Jesus. Sem vibração pela vida, sem conseguir conectar as realidades nossas com a realidade interior da nossa salvação, da nossa teologia. Nós decepcionamos muito fácil com Deus. Nós brigamos muito fácil. Nós negociamos a nossa caminhada com Deus com muita facilidade. Ficamos tristes. Nós às vezes nem superamos realidades que por muito mais pessoas, servos do Senhor como eu e vocês, caminhantes de fé, superaram. O Lelo não faz isso. Mas você já ouviu isso? Gente, vocês não comeram hoje no momento de louvor. O que tem a ver comida com a minha adoração ao Senhor? Tem a ver com a minha alegria. Com a minha alegria de estar com os outros, com a minha alegria de estar na presença do Senhor, com a alegria de se ter algo de Deus implantado pelo próprio Deus em meu ser, finito, pecador, que vai acabar em qualquer tempo desse, não vou existir mais. E apesar de mim, Deus coloca essa realidade eterna, estupenda, que é para dar a mim a perspectiva dele para a vida. Com lutas, provações, ambiguidades, à semelhança de Davi. Agora ele diz, Senhor, o que eu não posso é perder a alegria da tua salvação. Irmãos, e Filipenses é sobre isso. Agora eu estou, irmãos, ainda estou atrás disto. Que Paulo está dizendo sobre essa alegria. E eu quero caminhar esse Filipenses todinho, estudando. Eu estou estudando versículo por versículo, palavra por palavra, porque eu quero saber a dimensão disto. Paulo fala da alegria interior. Ele fala 16 vezes dessa alegria em apenas 4 breves capítulos dessa carta. Paulo dá não é uma interpretação, mas ele encorpa essa alegria com a vida. E ele não desvincula nenhuma parte da sua vida. Nenhuma parte. Você não vê Paulo nessa carta desvinculando a realidade da sua alegria em Deus e em servir o Senhor de qualquer uma da sua vida, qualquer parte da sua vida. Ele toca em todos os detalhes.
E eu entendo Davi quando ele diz, Senhor, em meio a esse quebrantamento, em meio a esse arrependimento, em meio a essa consciência, eu quero dizer para o Senhor, eu posso ter sido concebido em pecado pela minha mãe, mas o que eu não posso é continuar vivendo sem poder ouvir júbilo de alegria. Quando os hinos não provocarem dentro de mim essa alegria indizível. Eu quero tê-la de volta. Eu quero tê-la de volta. Irmãos, a igreja não foi concebida para viver em tristeza, não importa as circunstâncias. Eu e vocês não fomos concebidos pelo Espírito Santo de Deus para vivermos sem vibração por aquilo que Deus nos dá. Mesmo que seja em meio a uma confissão de pecados. Mesmo que seja em meio a um culto celebrado ao Senhor com outros irmãos. Pode ser num culto individual, porque aqui Davi está num culto individual de arrependimento, e pode ser num culto coletivo que Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. Nós cristãos fomos feitos por Deus, gerados por Deus, concebidos por Deus, para expressarmos essa alegria. E não é fácil. Mas ela está disponível. O princípio ativo dessa realidade está dentro de você e dentro de mim. Que é o Espírito Santo de Deus, o comunicador dessa alegria indizível. Essa alegria que eu tenho que levar para as ruas. Essa alegria que eu tenho que transmitir para as pessoas. Essa alegria que precisa ser vivida, esbarrada. Ela precisa de ganhar corpo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que esbarrarem nelas, nessa alegria, quando entrar aqui nesse lugar. Esse ambiente tem que estar impregnado dessa alegria, que é exatamente a expressão minha e sua para com a vida, e não só com a vida cultica, mas com a vida lá fora, que é um culto existencial. Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Ele ficou preso 2 anos, sem julgamento em Cesareia. Depois mais um tanto de tempos indefinidos, porque os historiadores não conseguem ligar isso, na prisão de César em Roma. Ele havia se escapado de um naufrágio desastroso, quando estava sendo levado para Roma. E aí ele abre o seu coração e escreve a esta igreja. Não há, irmãos, nenhum livro da Bíblia que fale mais sobre a alegria, sobre a realidade afetiva de um pastor com a sua igreja do que Filipenses. O coração de Paulo estava ligado a essa igreja. Só lermos esse livro com carinho, com zelo, com diligência, isso vai fluir, vai escapar das letras o amor contagiante que esta igreja tinha por Paulo e o amor de Paulo para com essa igreja. Eu só quero dar um detalhe, uma característica dessa igreja para os irmãos, para dimensionar o tamanho do carinho e do amor que Paulo tinha por essa igreja. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele não queria ser pesado a ninguém, para mantê-lo e manter as pessoas que com ele trabalhavam. Vocês sabem disto. E ele disse isto várias vezes. Que não queria ser pesado a ninguém. Eu não sou pesado. Ele foi fazer tendas e pagava a sua conta. A única igreja que Paulo aceita
donativo é a igreja de Filipos. A única igreja que olha para Paulo e diz assim, vamos sustentá-lo, vamos mandar dinheiro para esse irmão. E Paulo aceita isso. Ele não aceitava de ninguém mais, mas ele aceitava dessa igreja. Como é que Paulo dirige essa igreja? O norte, irmãos, dessa alegria, ela não é uma alegria de um churrasco, não é a alegria de uma festa de casamento, não é a alegria de eventos, mas é a alegria de uma realidade existencial. O que Paulo vai dizer para mim e para você, que não existe isto de alegria etiquetada individualmente. Alegria tem a ver com a minha, a sua vida no dia a dia. Nós nos construímos, isso é construído. Nós construímos o prazer e a alegria de servirmos a Deus juntos. Nós construímos isto nos amando, dizendo uns para os outros o quanto que elas são importantes, expressando isto, dando às pessoas a conhecer essa realidade do meu e do seu coração. Paulo começa dizendo que ele, Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja de Jesus que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está fazendo aquilo que a alegria produz no nosso coração. Paulo não está se sentindo superior. Paulo está dizendo assim, o Duloi está mandando um abraço. Ele está falando assim, o escravo do Senhor Jesus Cristo é que quer falar com vocês via carta. Timóteo e eu, escravos de Cristo Jesus, porque ele usa aqui a palavra doulos, e muito embora é traduzido por servo, mas só que essa palavra servo hoje já não serve mais. Porque servo, você pode mudar de amo. O servo tem a liberdade de mudar de amo. O escravo não tem liberdade de mudar de senhor. Ele é de um Senhor e é desse Senhor para sempre. Então o que Paulo está dizendo para Filipos, para os crentes filipenses é, o escravo do Senhor, aliás, os escravos do Senhor Jesus Cristo, Timóteo e eu, e Paulo e Timóteo, estamos com os nossos corações dilatando em direção a todos que vivem em Filipos. Como isso é interessante, irmãos. Como é que um pastor, como é que uma igreja, como é que uma liderança vai começar a construir uma realidade de alegria existencial? Não daqueles momentos, aqueles eventos de churrasco, de festa. Não, não é isso. É de uma realidade existencial. Quando todos nós entendermos que somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos comprados por Jesus Cristo e nós não somos nossos mais. Somos de Jesus. Isso muda todo o trajeto. A agenda agora ela não é pessoal. A agenda agora é daquele de quem eu sou servo, eu sou escravo.
Agora não são os meus quereres. Agora não é a minha vontade, não é o meu nariz. Agora tem um dono, meu e seu. O que o dono acha disso? E aí ele diz o seguinte, olha que coisa fantástica. Servos do Senhor Jesus Cristo, aos santos em Cristo Jesus. Esses santos aqui, irmãos, não está dizendo supercrentes. Não está dizendo supercrentes. A palavra aqui quer dizer diferentes. Pessoas diferentes. Pessoas que têm uma realidade diferente dos outros. E é aqui que começa, aqui que está o princípio de toda essa realidade, a alegria de Filipos e de Paulo dirigindo a isso. Ele diz, eu estou escrevendo aos diferentes. Irmãos, nós precisamos entender isso, somos chamados, não é para sermos super crentes, porque não tem nenhum aqui. Paulo não foi, Timóteo não foi. Nenhum homem que pisou nesse planeta, exceto a Jesus Cristo, carrega essa santidade extraterrena. Só Jesus. Filho de Deus. Agora, todos os outros mortais não são supercrentes. Por maior a consagração, por mais que tenha estado com o Senhor, não carrega isto. Paulo fazendo essa apresentação, Paulo começa agora. E ele começa com a palavra lindíssima. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O que Paulo está dizendo para esses irmãos? Paulo está alegre porque aqueles irmãos envolveram de tal maneira na sua vida que ele guarda recordações fantásticas. Irmãos, é disso que eu estou falando, é disso que Paulo está falando, que a gente precisa de construir. Lembranças felizes das pessoas. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo diz que tem boas lembranças do seu tempo com esta igreja. Irmãos, isso é o que constrói alegria. Eu não gostaria de estar numa igreja em que nós não podemos construir algo muito maior do que simplesmente esse tempo de pastoreio. Algo muito maior que vai invadir, pervadir todas as realidades das nossas vidas. E eu tenho a impressão, irmãos, que isso tem faltado em nós. Nós temos vivido, irmãos, para tirar fotografias. Quanto menos nós nos envolvemos uns com os outros, melhor é. Quanto menos as pessoas sabem de nós, muito melhor. Nós não queremos mais envolvimentos. Os nossos envolvimentos, eles são superficiais. E o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que há algo muito maior à disposição da igreja. E que ele usufruiu da igreja.
E quando Paulo está falando isso, ele está falando de uma comunhão que vai muito, mas muito além de um sentimento de camaradagem. Eu fico observando, irmãos, a dificuldade. Eu sei dos bastidores. Quando alguém vai fazer uma festa e não pode convidar todo mundo. Olha, é uma agonia para as pessoas que estão preparando as festas. E algumas pessoas ficam com raiva. Ficam tão com raiva que quando vão promover a festa delas, não convida a pessoa. Não é porque não pode, é porque ela não quer convidar mesmo, porque ela não foi convidada para dela. Isso eu estou falando da igreja, irmãos. Isso eu estou falando da igreja. Qual que vai ser a recordação que você vai guardar disso? O pastor Ezequiel casou as 2 filhas dele e não convidou toda a igreja. Por isso que eu não vou convidá-lo para a minha. É isso que nós vamos guardar um dos outros? Fulano casou e não me convidou. É isso que nós vamos guardar um dos outros? O que Paulo está dizendo é que essa comunhão, que esta realidade que ele está dizendo que tem um recordo, que tem algo gravado na sua alma, é algo que foi criado por Deus e construído através de um relacionamento interpessoal em direção àquilo que Deus está construindo na vida da igreja. Pensa um pouquinho sobre a composição da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era composta de pessoas fora da igreja, de pessoas que fora da igreja não tinha nenhum ponto em comum. Mas na igreja, elas eram trabalhadas por uma realidade que invadia essas realidades lá fora. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês se lembram, pelo nome a gente sabe que a maioria da igreja era composta de gentios. Porque o nome deles são nomes gentílicos e não judaicos. Então era a igreja mista. Primeiro, o carcereiro. Carcereiro e a sua família. Então imagina, o carcereiro que lida com bandido, com preso, com um sistema rígido de prisão. Então esse irmão faz parte da igreja. Agora, aquela empresária. Como é que é o nome da empresária? Lídia. Lídia, a empresa dela era uma empresa de importação e exportação. Ainda não era um mundo globalizado como o nosso, mas era globalizado pelo Império Romano. Então Lídia fazia isto, ela deve ser a mulher que pagava a conta. Ou pelo menos a maior parte da conta daquela igreja. Agora você pense naquela escrava possessa por um demônio que foi também libertado e fazia parte dessa igreja. Irmãos, aparentemente, havia pouco para unir essa igreja pelos padrões do mundo. Mas Deus, de uma maneira muito especial, uniu essa igreja. Igreja que o apóstolo Paulo diz que é algo extremamente gostoso lembrar dela. Lembrar dela. Deus foi tão fantástico comigo, irmãos, que as últimas 3 igrejas que eu passei por elas, Deus veio trabalhando o meu coração pastoral, que eu tenho
gratas lembranças de todas as três. Que a Quinta Presbiteriana de Uberlândia, que eu fiquei 1 ano. A Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, que eu fiquei mais 1 ano. E esta igreja aqui, que eu já estou indo para o 15º ano. Que gostoso esse tempo. Eu sempre digo para Simone, eu vou aposentar e não vou carregar nenhum ranço de igreja. Não vou. Eu vou ser um pastor idoso, e haja idade nesse negócio, com gratas recordações. Gratas recordações. Agora nós precisamos de construir isso. Construirmos todos os dias essa realidade. Nós temos, irmãos, várias pessoas, como é bom essa diversidade de pessoas na igreja. Cada casa que você vai é um assunto diferente. Cada lugar que você está, agrega-se pessoas com conhecimentos diferentes. E essa comunhão é que Paulo tem saudade. São esses recordos que Paulo tem saudades. O que vai ficar do seu tempo conosco? Essa é a minha pergunta sempre. Eu sei que não é como aquele que está animando lá, não é? Do domingo passado. Eu sei que outras pessoas virão e eu vou ser substituído no coração de vocês como pastor. Eu sei que alguns não vão ligar muito, mas não tem problema. Eu vou ter gratas memórias do pastoreio dessa igreja. Porque isto está sendo construído em direção a cada pessoa, a cada momento. Eu chego em casa e começo a reprisar cada realidade. O cérebro vai gravando. E isso vai trazer na minha vida prazer. Agora você imagina envelhecer o contrário. Vocês acham essa igreja tem um punhado de pessoas que estão na casa delas nesse momento, que deveriam estar aqui roendo ranço de coisas do passado? Por que isso? Ou para que isso? Paulo está dizendo para mim e para você que nós podemos construir isso. Quando nós nos unimos, irmãos. Quando nós nos cooperamos. Olha o que ele diz no verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós precisamos parar com esse negócio de meu direito. O seu direito é promover esse carinho, essa alegria comunitária, para que essa alegria seja individual na vida das pessoas. Alguns irmãos do conselho, não agora, porque até já esqueceram isso, graças a Deus já esqueceram. Mas diziam assim, eu não gostava de reunião do conselho, porque além de acabar de madrugada, a gente só vinha para cá para passar nervoso. As nossas reuniões do conselho, nós nos reunimos com toda a paz. Aliás, eu nunca tive briga em reunião de conselho. Porque eu acho que lá não é o lugar disso e a igreja não é o lugar para isso. Grata memória desse tempo gostoso de conselho. Agora a gente precisa de construir isso. Nós precisamos construir isto. E aí, irmãos, Paulo, no verso 6,
ele dá uma ampliada nesse negócio. Paulo, ele estava tão grato, mas tão grato a Deus por essa igreja, por esses recordos felizes, por essa alegria que ele tinha no seu coração ao colocar essa igreja diante do Senhor, que ele coloca algo aqui especial. E ele chega a dizer o seguinte no verso 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor. Irmãos, o que Paulo está dizendo para mim, para você, e diz para a igreja, é que quem começou tudo isso vai terminar. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, ou já encontrou aí nos seus comentários da Bíblia explicada, porque hoje nós pregadores trazemos poucas novidades, porque essa quantidade de Bíblias comentadas que a Elda anda vendendo por aí, então já tem vários comentários. Mas eu não sei se essa Bíblia sua comentada aí, se ela traz a definição de aquele que começou vai terminar. O que esse terminar significa? Que palavra é essa usada nesse lugar aí? Tetelestai. Aonde nós ouvimos isto? Na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo termina a sua obra salvífica, ele olha para o Pai e diz, tetelestai. Está consumado. É a mesma palavra. Irmãos, isso aqui, para mim, é que Deus quer que eu chegue lá. O trabalhar contínuo de Deus é um trabalhar que Ele começou e Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai terminar aquilo que Ele começou na minha e na sua vida. E a minha oração, irmãos, é que Deus faça isso. É diferente de nós, seres humanos. Eu tenho certeza, e aqui não vai aquela palavrinha, aqui não tem nada de palavra profética. É porque eu sei que vocês são feitos do mesmo material que eu sou. Todos nós, sem exceção nenhuma, aqui nesta noite, já abandonou algum projeto de vida. A gente começa empolgadíssimo em determinados projetos de vida, em determinado momento a gente perde o entusiasmo, deixa para depois, e esse depois nunca mais chega. E isso não é privilégio do seu pastor. Tem a ver comigo e com você enquanto seres humanos. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas Deus não é assim. A alegria que ninguém poderá tirar de nós ainda está de pé, está sendo trabalhada. Agora, irmãos, o Charles Swindoll tem um livro muito bom, Elda, mas eu não sei se ele ainda está sendo publicado. Rir de novo. Rir de novo. Charles Swindoll. Um livrinho assim. Ele diz o seguinte nesse livro. A alegria é uma escolha. É uma questão de atitude que decorre de nossa confiança em Deus, que Ele está trabalhando, que Ele está no controle, que está no meio de tudo que aconteceu, que está no meio de tudo que está acontecendo e no meio de tudo que vai acontecer.
A única coisa que eu preciso fazer é entender que Ele continua trabalhando. E eu preciso usufruir disso. Participar disso. Irmãos, eu entendo que Deus quer fazer algo na minha e na sua vida. Agora, às vezes, não tem feito por mim e por sua culpa. Não é porque nós somos desgraçados pecadores. É porque nós não concebemos a dimensão do que Deus quer fazer. Nós individualizamos realidades que são realidades comunitárias e que a gente precisa dilatar-se em direção às pessoas, à igreja. Eu espero, irmãos, que 2015, que está às portas, nós possamos ser uma igreja que deixe recordos fincado na vida das pessoas que por aqui passam. E que sintamos saudades uns dos outros. E que lembremos uns dos outros com alegria no coração quando estivermos orando. Eu tenho a impressão, irmãos, que nós somos muito fáceis, isso eu estou dizendo de uma característica nossa, de nos esquecermos. Esquecermos uns dos outros. Eu só, uma perguntinha assim leve. Quantos de nós já demos uma ligada para a Lucinha e para o Weber nesses 15 dias que eles estão fora? 2 pessoas. E nós vamos esquecê-los. O Kishida. Quantos têm lembrado do encontro de casais? De mandar um e-mail para o Kishida. Pode levantar a mão, eu quero ver. Ninguém. Kishida foi ontem embora, irmãos. E foi precioso no ministério dessa igreja. E eu estou falando dos que foram ontem embora. Então, irmãos, a proposta de Filipenses é uma proposta que pode ser construída. Nós temos tudo para que isso aconteça. A nossa igreja, ela tem uma característica muito boa. Ela se ajunta com facilidade. Mas ela não mantém isso. E a gente precisa, então, aproveitar essa característica de aproximar das pessoas, mas mantermos isso. Um WhatsApp. Eu sei que muitos têm, pessoas que não têm e-mail, têm telefone. Começa a fazer isso aqui. Deixa as pessoas se alegrarem. Diga para elas, de coração, se você também não estiver sentindo, não diga. Comece a construir. Para que possamos sentir saudades uns dos outros. Sentir falta uns dos outros. Eu e a Simone, quando a gente chega lá, a gente começa no domingo, dizer quais as pessoas que nós não vimos na igreja. E eu tenho isso comigo. Eu consigo ver todo mundo daqui. Aí eu fico pensando, se fulano não tem muito tempo que não vem, se fulano não tem. Ou como eu fiz senhor de mãe, você está sumido, você está... Eu sei que não está vindo. Irmãos, sentimos saudades uns dos outros. Constrói essa alegria comunitária.
E se eu tenho alegria por estar aqui, eu vou estar aqui todo o tempo. Que gostoso abraço. Que gostoso aperto de mão do irmão Rocha. Nós precisamos sentir saudade disso, irmãos. Porque vai ter um tempo na minha e na sua vida, que é isso que vai nos levar até Deus completar o que Ele tem na vida de cada um. Eu não posso ficar na minha casa remoendo ranço. Eu tenho que lembrar-me de cada um de vocês com prazer e com alegria. Eu tenho que todo o tempo estar de joelhos diante de Deus, agradecendo pelo tempo em que nós passamos juntos. Pelo que Deus construiu na minha vida quando caminhamos juntos. E eu vou parar por aqui, irmãos. Porque aí depois vem aquele compromisso de oração. Uma oração alegre, não um peso. Um tempo em que eu passo diante de Deus, intercedendo uns pelos outros. Hoje, os irmãos viram aqui de manhã, o filho do irmão Samuel. Eu fui a Ibiá, no meu período de férias, fazer o casamento daquele menino. E num momento muito especial na vida deles. E eu entendi que era um momento em que eu precisava de abençoá-los pelo irmão Samuel. Isso já faz 6 anos. Sabe o que ele veio fazer aqui hoje? Trazer o álbum deles para eu ver. Orar com eles pelos 6 anos de casado. E ir almoçar com eles. Irmãos, claro que em momento nenhum eu pensei nisso quando eu fui fazer o casamento deles há 6 anos. Cheguei em casa, era 1h30 da manhã. Mas vocês querem coisa mais gostosa do que isso que aconteceu hoje? Eu disse assim, claro que eu não precisava de sair lá. Essa expressão eu tenho aqui na igreja. Mas eu disse para Simone, isso aqui, eu não disse para ela que era o que eu ia pregar, porque ela não sabe o que eu prego aqui. Eu não antecipo para ela, aliás, para ninguém. Mas eu coloquei para ela assim, isso é algo muito especial. Esses são os recordos com alegria. Nem é pelo almoço. É as fotos que ele vai me mandar. Ele diz, o senhor escolhe as que o senhor quiser que nós vamos mandar para o senhor. E nós queríamos que o senhor orasse por nós. Pronto. Era isso só. Mas nunca vem só. Então, queridos, isso pode ser construído. Às vezes eu e você precisamos fazer um sacrifíciozinho. Que não é sacrifício nada, é prazer. Para construirmos essa alegria. E às vezes orar, irmãos, por algo fantástico de Deus na vida